Para garantir a realização da prova testemunhal, faça isso na sua prática jurídica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma lição prática jurídica do dia. Hoje é a lição de número 53 de um total de 365. Como você já sabe, eu tenho um compromisso diário de postar um áudio com conteúdo jurídico voltado a como vencer o processo de conhecimento ou como obter sucesso na defesa do executado. Especificamente hoje vamos falar do processo de conhecimento e mais ainda, vamos falar sobre prova testemunhal. Raramente, uma demanda que tramita, uma ação que tramita no procedimento comum e que necessita da produção da prova, raramente não haverá testemunhas, como produção de prova. É uma prova muito usada na prática jurídica. Aliás, é uma das principais formas de se produzir provas no processo de conhecimento, a prova testemunhal. Só que nós temos aqui algumas peculiaridades que devem ser observadas na prática jurídica, e é isso que eu quero tratar no nosso áudio do dia. Primeiro ponto que eu queria trazer aqui é que as testemunhas devem ser arroladas no prazo previsto pela lei. E aí você sempre deve observar isso na sua prática jurídica. Se o procedimento é um procedimento comum, o juiz, ao designar a audiência de instrução e julgamento, na própria decisão do saneamento do feito, o juiz vai fixar um prazo comum para o autor e para o réu de até 15 dias para que as partes arrolem testemunhas. Portanto, o termo inicial do prazo para rolar as testemunhas será da intimação da decisão de saneamento do processo. E aqui, necessariamente, autor e réu devem arrolar as testemunhas que pretendem ser ouvidas durante a audiência de instrução e julgamento. O prazo estabelecido aqui para ofertar o rol é um prazo preclusivo. Ainda que a testemunha compareça no dia da audiência, independentemente de intimação, se essa testemunha não foi arrolada nesse prazo, o juiz pode não ouvir a testemunha, salvo se a parte contrária, concordar que ela seja ouvida mesmo sem que tenha sido previamente arrolada. E por que é importante arrolar, as testemunhas no processo de conhecimento, procedimento comum? Justamente para dar oportunidade ao adversário de saber com antecedência quem é a testemunha e realizar pesquisas para encontrar alguma situação, onde possa apresentar a contradita, uma situação aí de impedimento, de incapacidade ou de suspeição da testemunha nos termos do artigo 477 do CPC. Então, observe sempre esse prazo para rolar testemunhas. É claro que temos exceções, como, por exemplo, quando estamos no juizado especial. No juizado especial não há necessidade de arrolar previamente a testemunha comparece no dia da audiência, independentemente da prévia, do prévio conhecimento do adversário em relação a quem é a testemunha que será ouvida no dia da audiência. Mas, na maioria dos casos, há necessidade de ofertar o rol das testemunhas. Se estamos diante de uma demanda que está tramitando sobre procedimento comum, é possível arrolar até 10 testemunhas no máximo, 3 testemunhas para cada fato. Agora, lá no juizado especial e também na ação de alimentos, o número máximo de testemunhas é 3 testemunhas, para cada parte. Muito bem. É possível substituir a testemunha que foi previamente arrolada? Sim, é possível, mas apenas como uma medida excepcional e devidamente fundamentada no caso concreto nos termos do artigo 451 do CPC. Em que situações uma testemunha pode ser substituída por outra? Quando houver o falecimento da testemunha, comprovado por atestado de óbito, quando não tiver a testemunha condições de depor por enfermidade, e aí isso deve ser comprovado por documentos, atestado médico, ficha de internação, declaração médica, enfim, ou a testemunha tenha mudado de residência, não sendo localizada para prestar
depoimento. Essa é a situação mais comum de substituição da testemunha. A testemunha não foi encontrada para ser intimada da audiência. Mas aqui é que vem um cuidado especial que todo advogado, toda advogada deve ter na prática jurídica. E eu me refiro à intimação das testemunhas. Como nós sabemos, o Código de Processo Civil, ele inovou aqui, né? A regra é que o próprio advogado que arrolar a testemunha deve providenciar a sua intimação para comparecer no dia, no horário e no local onde vai acontecer a audiência de instrução e julgamento. Bom, em regra, essa intimação deve ser feita pelo advogado por carta com AR, ou seja, ela deve ser feita por correio. Inclusive, é esse o termo utilizado pelo Código de Processo Civil. Agora, a maioria dos juízes flexibiliza essa regra, adotando o entendimento de que qualquer documento enviado pelo advogado para a testemunha que demonstre que a testemunha obteve ciência da data, do local e do horário da audiência de instrução e julgamento, qualquer documento que demonstre isso já é suficiente para comprovar que a testemunha foi intimada. Muito bem. Agora preste muita atenção no que eu vou dizer. O artigo 455, parágrafo 1º, ele determina que o advogado ele deve juntar aos autos, com pelo menos 3 dias de antecedência à data da audiência, a cópia da correspondência da intimação ou do comprovante de recebimento da carta ou documento de intimação da testemunha. Esse artigo 455, parágrafo 1º, ele é um documento, ele é um artigo, melhor dizendo, chave. Por quê? Porque a partir do momento em que o advogado encaminha a carta de intimação da testemunha ou encaminha o documento que vai comprovar que a testemunha foi intimada para a audiência, o advogado deve obrigatoriamente juntar com antecedência mínima de 3 dias à data da audiência esse documento. E por que isso é essencial? Olha, você deve juntar a carta com AR ou comprovante de intimação com 3 dias de antecedência. Quando isso for positivo, conseguiu realizar a intimação da testemunha, ou quando isso foi negativo, foi encaminhada a carta com AR para a testemunha e a carta retornou sem cumprimento, não encontrou a testemunha, não localizou a testemunha, o endereço não existe, e aí o advogado também, diante da negativa, deve juntar aos autos essa negativa com 3 dias de antecedência. Por quê? Porque se o advogado faz isso, ele junta com 3 dias de antecedência esse comprovante da intimação ou da frustração da testemunha, ele garante que, se a testemunha não comparece no dia da audiência, ele consegue redesignar a oitiva dessa testemunha para uma outra data. Isso está expresso, no Código de Processo Civil. Quando a intimação pelo advogado for frustrada e o advogado comprova com 3 dias de antecedência, é possível agora que a testemunha seja ouvida numa outra data e agora ela será intimada judicialmente por oficial de justiça para comparecer à data da audiência. Da mesma forma, se a testemunha ela não teve a sua intimação realizada e o advogado comprova a frustração com pelo menos 3 dias de antecedência, o advogado agora consegue que essa testemunha seja ouvida numa outra data, porque é exatamente a situação do 451. A testemunha mudou de residência e não foi localizada para prestar depoimento. Ou seja, o advogado agora vai solicitar, porque comprovou com 3 dias de antecedência, vai solicitar que ela seja ouvida numa outra data ou seja substituída por uma outra pessoa, por uma outra testemunha. O que não é possível? O que não é possível é o advogado não faz a intimação pessoal
E, portanto, ou ele tenta essa intimação pessoal e ela é frustrada, e ele não comprova isso com 3 dias de antecedência. E quando chega no momento da audiência, a testemunha não comparece. E aí ele, advogado, ele requer a substituição da testemunha. Essa substituição da testemunha só é possível se ele comprovou com 3 dias de antecedência a frustração da sua intimação, a sua não localização para prestar o depoimento. Se ele não fez isso, ele não pode requerer na data da audiência a substituição dessa testemunha. Então, muito cuidado com isso na sua prática jurídica, muito cuidado com o que está previsto lá no 455, parágrafo 1º. Em outras palavras, sempre junte com 3 dias de antecedência o comprovante da tentativa de intimação da testemunha, sendo essa tentativa positiva ou sendo essa tentativa negativa. Se a tentativa foi positiva, intimou e a testemunha não compareceu, o juiz vai determinar a sua oitiva numa outra data e vai determinar que agora ela seja intimada pelo oficial de justiça. Não, a testemunha não foi localizada. E eu comprovei com 3 dias de antecedência isso, agora você pode pedir a substituição da testemunha por uma outra testemunha, ou você pode pedir que essa testemunha seja intimada agora por oficial de justiça, justamente porque o endereço é aquele e você comprovou com 3 dias de antecedência que a intimação foi frustrada. Assim você não perde a testemunha vai poder ali esclarecer os fatos através do conhecimento que ela tem sobre aquilo que é controverso nesse processo de conhecimento. Então, muito cuidado com essa regra, principalmente o que está no parágrafo 1º do artigo 455. Maravilha? Fiquem com Deus até a nossa próxima lição prática jurídica do dia. Até lá.